Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. E várias denominações e a teologia religiosa de hoje tem pregado que Jesus não é filho literalmente de Deus, não é um filho literal, mas apenas ali um título, ou dizendo melhor, um título funcional, né? Onde um personagem pegou o papel de pai e o outro pegou o papel de filho. Mas veremos aqui, baseado nas escrituras, que isso tudo, esse conceito teológico não passa de uma heresia. E vamos ver nas escrituras que Jesus é literalmente o Filho de Deus e que ele foi gerado por Deus. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo. E antes de dar início, eu peço aos amigos e irmãos que compartilhem nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, para que você possa receber aí a notificação dos nossos estudos. Ao clicar em se inscrever, do lado você vai ver um sinozinho. Nesse sino, você clica nele e ativa a notificação. Também peço aos seus amigos para compartilhar e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar um like, dar um gostei neste vídeo para que ele possa se expandir mais no YouTube. Então vamos lá para a primeira pergunta, mas antes vamos fazer aqui uma introdução. Jesus teve uma origem? Quando o divino Filho de Deus nasceu, ele é verdadeiramente e literalmente filho? Ou ele tem apenas o título de filho de Deus? Existe verdadeiramente um Pai e um Filho celestial? Ou um Deus tem o título, função de Pai e o outro Deus tem o título, função de Filho? Então, todas essas indagações, essas perguntas, nós vamos ver aqui no decorrer do nosso estudo. Temos um texto aqui para dar início, está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o texto aqui já diz claramente que Deus deu o seu Filho unigênito. Então, se ele deu um filho, é porque ele tinha um filho. Você não pode dar algo que você não tem. E nós sabemos que o plano da redenção do homem, ele foi planejado muito antes da criação. Então, muito antes da criação, Deus já tinha um filho único. Pergunta para reflexão. Se não existe um filho, como poderia Deus dar o seu filho? Como eu falei agora, você não pode dar algo que você não tem. Então, se Deus deu um filho, é porque ele tinha um filho. Então, vamos para as perguntas. Qual a origem de Deus? Está lá em Salmos, capítulo 90, versículo 2. Diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus, ele não tem origem. A sua origem é de eternidade a eternidade. Ou seja, não tem início e não tem fim. É um Deus que não tem origem. Então, o Pai, ele não tem origem, né? Aqui fala que ele é de eternidade a eternidade, sem origem. Segunda pergunta. Qual a origem do divino Filho de Deus? Será que o divino Filho de Deus, ele não tem uma origem também? Vamos ver aqui nas Escrituras. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então vemos aqui, claramente, que Jesus tem uma origem, e cujas suas origens são desde os tempos antigos, são dias muito distantes, são dias da eternidade. Pode ver que o Pai é de eternidade a eternidade. Já o Filho não, é de dias antigos a eternidade. Então fica claro que Jesus teve uma origem, né? Desde os tempos antigos. Nota,
A Bíblia não fala que o Pai tem origem. Porém, em relação ao Filho, diz que as suas origens são nos tempos antigos, nos dias da eternidade. Então, vemos aqui que o Filho de Deus, ele tem sim uma origem. E sua origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já o Pai é de eternidade a eternidade. Como se originou o Filho de Deus? Já que ele tem origem, como se originou o Filho de Deus? Está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 26. Yahvé me possuiu no princípio, desde os seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Lá em Hebreus 1,5 diz o seguinte: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei. Então Jesus se originou antes do começo desse mundo, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo é que ele foi gerado. Você pode indagar, não, mas aí está falando da sabedoria de Deus, não está falando de Jesus. Nós vamos ver mais na frente confirmações baseadas nas escrituras e nos escritos de Ellen White, né, que esse texto está se referindo unicamente ao Filho de Deus e não somente à sabedoria. Porque aqui diz, me possuiu no princípio. Então, princípio, então teve um início. Desde a eternidade fui ungida. É um princípio tão longe para nossa mente finita, que é considerado uma eternidade. Quando ainda não havia abismo, ele foi gerado pelo Pai. Antes que tudo fosse criado, antes que o monte fosse assentado, os montes houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerado, ou eu fui gerada. Ele está se referindo aqui, o texto está falando da sabedoria, mas referindo-se a Jesus. E vamos ver mais na frente isso. Então fica claro aqui que antes da fundação do mundo, Jesus foi gerado. Ele se originou, como o Filho de Deus se originou? Através de uma geração. Através gerado do Pai. Né? Não criado. Não vamos confundir criado com gerado. Fique bem claro aqui. Não estamos falando aqui que o Filho de Deus foi criado. Estamos falando que ele foi gerado. E mais na frente, futuramente, vamos fazer um vídeo entre a diferença entre gerado e criado. Ellen White e o texto de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 e 26. Vamos ver o que Ellen White fala desse capítulo. Olha só o que ela diz bem aqui no início. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Ela está dizendo que Jesus fala de si mesmo. Então está claro que o texto, onde fala da sabedoria, está se referindo a Jesus. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios, capítulo 8, 22, né? Patriarcas e Profetas, página 34. Nota. Ellen White declara neste texto que a sabedoria mencionada em Provérbios 8 refere-se a Jesus. Então está aqui, mano. Claramente, Ellen White falando que o texto, o capítulo de Provérbios 8, está se referindo unicamente a Jesus. Agora vamos para as escrituras. Será que essa escritura ela confirma o que Ellen White confirmou? Quem é a sabedoria de Deus? Vamos ver aqui nas escrituras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem é que os apóstolos pregavam? Aos judeus e aos gregos? A Jesus, a Cristo. Então ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Entre os perfeitos.
Não, porém a sabedoria deste mundo. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então fica claro aqui que eles pregavam a sabedoria de Deus que estava oculta à nossa mente, aos nossos olhos. Mas hoje, ao seu tempo, foi revelado. Quem é que estava oculto? Foi revelado e ordenado pelo Pai? Jesus. Então fica claro esses dois textos que a sabedoria de Deus refere-se unicamente a Jesus. Nota, em Provérbios 8, Deus utiliza uma alegoria para falar de sabedoria, de sua sabedoria. A sabedoria de Deus, nesse contexto, é o divino Filho de Deus. Leia os versos 22 e 36 e perceba que Deus fala de seu Filho. Ele estava com Deus antes de todas as coisas, na eternidade. No princípio, foi ele gerado. Então, no princípio, na eternidade, Jesus foi gerado. Gerado por quem? Gerado pelo Pai. Então, até agora, vemos aqui textos claros dizendo que o divino Filho de Deus foi gerado, teve um início na eternidade. Só que o seu início foi na eternidade. Para nossa mente finita, é como se não existisse um tempo. E vamos ver mais explicações sobre isso. Quinta pergunta. O Filho saiu do Pai? Ele nasceu de Deus? Será que o Filho saiu do Pai realmente? Será que ele nasceu de Deus? Vamos ver aqui. Lá em João, capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte: Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, o texto de João aqui está falando claramente que Jesus, ele saiu do Pai. Ele mesmo declara aqui que ele saiu do Pai. E nós vamos ver como foi esse sair, né? 1 João, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é gerado. Veja só, vocês querem texto mais claro do que esse? Porque se você crê que Jesus é o Messias, você é nascido de Deus. Né? E todo aquele que ama o que gerou, quem foi que gerou? O Pai. Então ele gerou quem? Jesus. Então, se você ama o que gerou, também ama o que dele é gerado. Então, se nós amamos o Pai, que gerou quem? Jesus, então nós também temos que amar a Jesus. Então, fica claro aqui esse texto dizendo que o Filho de Deus é gerado de Deus. E se ele é gerado de Deus, ele é literalmente o Filho de Deus. E quando isso? A partir de Maria? A partir do nascimento vaginal de Maria? Não, a partir da eternidade. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então o texto aqui diz: mas o que de Deus é gerado, o que foi que de Deus foi gerado? Jesus. E para vermos mais claramente isso, vamos ver esse texto aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Vamos ver o que diz na linguagem de hoje. Diz o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que Jesus, que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então Jesus, ele nasceu de Deus, ele foi gerado de Deus. Outro texto interessante está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, e diz o seguinte lá: Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Eu destaquei aqui algo interessante, gente. E outra vez. A primeira vez, o pai disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez. Quando que foi essa outra vez? Quando ele nasceu de Maria. Então, se houve uma outra vez, houve uma primeira vez. Você só pode dizer outra vez quando houver uma vez antes. Ou seja, você faz algo, quando você fazer aquela mesma coisa novamente, você diz outra vez. Por quê? Porque você já fez a primeira vez. Então, se o Filho de Deus foi gerado uma outra vez, é porque houve uma geração da primeira vez. Qual foi a primeira vez? Na eternidade, quando o Pai gerou a Jesus. Quando o Pai gerou a Jesus,
a primeira vez, e a segunda vez através do ventre ali de Maria. Então foi uma outra vez. Então fica claro que Jesus foi gerado de Deus, que ele é literalmente o Filho de Deus e que ele teve um início na eternidade, que para nossa mente finita não dá para compreender esse tempo, né? Então fica bem claro aqui. Ellen White afirma que Jesus foi gerado do Pai? Será que Ellen White afirma isso? As Escrituras afirmou para nós, mas será que Ellen White afirma? Vamos ver. Se surpreenda agora com esses textos claros. Você vai ver agora textos claros. Uma oferta completa tinha sido feita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não um filho pela criação, como eram os anjos, nem um filho por adoção, como o pecador perdoado, mas um filho nascido à imagem e expressão da pessoa do Pai, e em todo o brilho de sua majestade e glória. Um igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele habitava toda e completa divindade fisicamente. Então, Ellen White fala aqui claramente que Jesus é um filho nascido ou gerado, que nascido e gerado são as mesmas coisas, gerado à imagem e expressão do Pai. Então, ela confirma o que as Escrituras confirmam, que Jesus, o divino Filho de Deus, foi gerado do Pai. Outro texto interessante e muito mais claro está aqui na Advent Harvest, não sei bem inglês, mas vocês podem ler aí, né? Uma revista adventista. Diz o seguinte: o eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito a expressa imagem da sua pessoa, e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Então Ellen White fala aqui claramente que Jesus foi nascido ou gerado do Pai, nascido dele, gerado dele, retirado do seu seio. Ou seja, quando diz retirado do seu seio, quer dizer retirado do seu íntimo, do seu mais profundo íntimo. Entendeu? Então fica aqui claro, irmãos. Ellen White confirma claramente que Jesus é literalmente o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Ele foi retirado de Deus. Agora, como foi esse ato todo? Como foi todo esse procedimento? Aí as Escrituras não nos revelam. É um mistério para nós. Mas o que podemos saber até agora é que ele foi gerado do Pai. A Bíblia diz que Eva, ela foi gerada, tirado ali, foi tirada uma costela de Adão, ela foi gerada a partir de Adão. Então ela fala ali um pouco claro que o material que foi usado, que foi a costela, né, mas não declara claramente como foi todo aquele procedimento. Então nem tudo as escrituras revelam para nós. Mas o que ela pode dizer? Que Eva foi gerada de uma costela, né, de Adão. Adão foi criado, mas Eva já foi gerada. As Escrituras falam que o Filho de Deus, o Divino Filho de Deus, foi gerado do Pai, mas não nos fala todo aquele como foi esse procedimento. Apenas fala que ele foi gerado dele e que foi do seu mais íntimo. Por quê? Porque ele saiu de Deus. Saiu de Deus é algo de dentro, né? Então, para nós se torna então um mistério. Mas temos a confirmação clara que Jesus é o Filho de Deus, literalmente, e que ele foi gerado pelo Pai. J. Wagner afirma que Jesus foi gerado. Wagner é um dos pioneiros da Igreja Adventista. Em seu livro, Cristo e Sua Justiça, página 19, ele diz o seguinte: aqui ele vai falar algo que eu tenho explicado atrás, que é a questão como Jesus teve o início, né, na eternidade, é algo que a nossa mente finita não pode compreender. E ele vai explicar um pouco aqui do que eu quis passar para vocês. As Escrituras declaram que Cristo é unigênito de Deus. Ele é gerado, não criado. Veja só, ele já confirma que ele é gerado e não criado. Então, como Ellen White e Wagner já tinham esse conceito, é claro que a igreja da época, a igreja adventista na época, já cria que o Filho de Deus era gerado de Deus. E não como hoje, que eles creem que o Filho de Deus é filho a partir de Maria, que isso é apenas um título funcional, que ele não pode ser gerado. Por quê? Por causa da questão da Trindade. A Trindade, você crê que Jesus é gerado, você está negando a Trindade. Continuando aqui. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar,
nem nossas mentes poderiam assimilá-lo se nos fosse indicado. O profeta Miqueias nos diz tudo quanto podemos saber sobre isto nessas palavras. E tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Houve um tempo em que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai. Olha só que ele confirma o mesmo que Ellen White confirma, do seio do Pai. Está lá em João, referente a João 8, 42 e João 1, verso 18. Mas esse tempo está tão recuado nos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. Para nossa mente finita é como se não tivesse início, mas teve um início. Só que nossa mente é finita, não dá para compreender, calcular esse tempo. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um súdito criado. Ele tem por herança um nome mais excelente do que os dos anjos. Ele é um filho sobre a sua casa. E sendo ele o filho unigênito de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus. E possui por nascimento todos os atributos de Deus. Pois o Pai agradou-se de que o seu filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor da sua glória, e repleto de toda a plenitude da divindade. Então fica claro aqui que Wagner fala claramente que Jesus é o Filho de Deus, gerado do seu seio, Filho unigênito, e que seu início, para nossa mente finita, não dá para compreender. É um texto bem claro, né? Uri Smith afirma que Jesus foi gerado. No livro As Profecias de Apocalipse, que é um livro que hoje é publicado pela Igreja Adventista da Reforma, só que esse livro que é publicado hoje, ele tem 11 páginas que tem no original que não tem nessas publicações de hoje. Por quê? Porque foi feita uma limpeza. Na década de 40 foi feita uma limpeza nesse livro, justamente por causa de declarações como essa que vamos ver agora. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, deu continuidade à publicação desse livro, mas já feita a limpeza. E para confirmação dessa limpeza, você pode pegar o livro Em Busca de Identidade, lá você vai encontrar o pastor George Kneider, ele afirmando o que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo aqui, ele afirma lá que foi feita essa limpeza justamente por causa da questão da Trindade. Está escrito assim: as Escrituras, em parte alguma, fala de Cristo como de um ser criado, mas claramente afirma que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como um filho gerado, não possui com o Pai uma coeternidade de existência pretérita. O começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador juntamente com Deus. Profecia do Apocalipse, Uri Smith, página 82. Então, eu creio que você não vai encontrar essa declaração nos livros publicados pela Igreja Adventista do Movimento de Reforma, né? Uma declaração como essa. Por quê? Porque se você crê que Jesus é gerado de Deus, é um filho gerado, você está crendo que Jesus é literalmente o Filho de Deus. E dentro do conceito da Trindade, onde são três pessoas coeternas, coiguais, não dá para você crer lendo um texto como esse. Porque aqui diz claramente que ele não possui com o Pai uma coeternidade. Então está dizendo que Jesus, ele não é coeterno com o Pai. Por quê? Porque ele teve o início, ele foi gerado pelo Pai. E a Igreja Adventista hoje, a Igreja Adventista da Reforma, Movimento de Reforma, hoje prega isso. Que são três pessoas coeternas, né? Onde uma tem um título de pai e a outra tem um título de filho. E essas três pessoas formam então um só Deus, que é um Deus Trindade. E nesse Deus Trindade, ninguém é maior, ninguém é menor do que o outro, todos são iguais, todos são coeternos, como se fossem três irmãos gêmeos, né? Mas tornando-se apenas uma única pessoa. Então, as declarações que vimos até aqui, de Uri Smith, Wagner e Ellen White, e as Escrituras, mostrando que Jesus é um filho de Deus, literalmente um filho gerado, acaba totalmente aí com o conceito da Trindade. E esse era o pensamento da época, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse era o pensamento da época. A igreja, na época, cria que Jesus era o Filho de Deus, literalmente, um filho gerado pelo Pai. Jesus, antes de se esvaziar e vir à terra como homem, tinha forma de quem no céu? Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte:
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Veja que o texto não diz que Jesus subsistia como Deus, ou era Deus. Ele fala a forma de Deus. O que quer dizer esse termo forma? Quer dizer, o que ele quer dizer? Vamos ver aqui no texto, mesmo texto, só que na Bíblia, a linguagem de hoje, para nós entendermos. Ele quem? Jesus, sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Então, essa forma de Deus, quer dizer, ele tinha a mesma natureza de Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Por ter a mesma natureza, ele não queria ser Deus. Entendeu? Esse é o que o texto está querendo dizer. Vamos ver essa nota aqui. O Filho, por ter sido gerado de Deus, por ser o Filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. É lógico, né? Se você é gerado de Deus, é claro que você tem a mesma natureza daquele ser que você foi gerado. E não é por ser gerado, por ter a mesma natureza, que você vai exercer a mesma função daquela pessoa. Tipo, se um pai gera um filho, porque o filho foi gerado, ele não vai ser também pai, porque ele foi gerado do pai. Né? Mas ele tem a mesma natureza que o pai. Mas não sempre a mesma função. Ele pode ter futuramente. Ele vai ser um dia, vai crescer, vai ser um pai. Mas não no seu nascimento, ele herdou ali, ou ele passou a ser um pai porque ele foi gerado do pai. Não, isso é sem lógica. Nesse sentido, ele era igual ao Altíssimo. O filho herdou a divindade de seu pai. Portanto, ele é tão divino quanto Deus, o pai. Ele não usurpou ou roubou a natureza divina, pois ele herdou do pai quando nasceu, diferente de Lúcifer, que quis ser semelhante ao Altíssimo por usurpação. Às vezes muita gente questiona, no nosso próximo estudo, a gente vai ter um estudo, não sei se é o próximo, sobre Deus, porque Jesus foi chamado de Deus, né? Porque a pessoa diz, se Jesus tem a mesma natureza de Deus, se ele é divino, então ele é Deus. Será que é realmente isso? Como eu já expliquei, por um filho nascer do pai, ele possui a mesma natureza do pai, mas ele não passa a ser pai porque nasceu do pai. Ele vai passar a ser pai porque ele vai gerar um outro ser. Então ele vai passar a ser pai, e não por ter sido gerado. Então Jesus, por ter a mesma natureza de Deus, não quer dizer que ele passou a ser também Deus por ter a mesma natureza. Porque então ia termos dois deuses, né? Se temos um Deus, ele gera outro Deus, aí já é questão de mitologia grega, né? Já é algo sem lógica nas escrituras. Um Deus gera outro Deus. Fica uma coisa meio sem lógica. Então Jesus é chamado na escritura como o Filho de Deus. Por quê? Porque foi gerado de Deus. Então em outros estudos a gente vai explicar melhor esse assunto. Por quem o Pai jurou? Por quem o Filho jurou? Então vamos ver aqui como Jesus, tendo a mesma natureza de Deus, sendo divino, vamos ver aqui uma hierarquia. Quem é maior e quem é menor. Algo que na doutrina da Trindade, no conceito da Trindade, não existe. Primeiro que não existe pai e filho. É apenas algo funcional. Só para dizer, só para fingir, vamos dizer assim. Mas vamos ver aqui nas Escrituras o que ela realmente fala. Lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então aqui fala que Deus, o Pai, ele não tinha por quem jurar e jurou por si mesmo. Por quê? Porque não tinha ninguém acima dele. Nem tinha e nem tem, né? Então ele jurou por si mesmo. Então, se fosse um conceito da Trindade, se realmente existisse a Trindade, como ser três igual, ele podia jurar pela segunda pessoa da Trindade, ele podia jurar pela terceira pessoa da Trindade. Por quê? Porque são iguais. Mas não, ele jurou por si mesmo, porque não tinha ninguém igual e nem tinha ninguém acima dele. Em Daniel, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte. E ouvi o homem vestido de linho, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Então, esse texto aqui está se referindo a Jesus. E aqui fala que ele jurou pelaquele que vive eternamente. Quem é aquele que vive eternamente? Que é de eternidade a eternidade? O Pai. Então, o Pai jurou por si mesmo e o Filho jurou pelo Pai. Por quê? Porque o Pai estava acima dele. Então, vemos aqui uma hierarquia. Compare Daniel 10, capítulo 10, versículo 5 e 6, com Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e 15. E veja que o homem vestido de linho é o Filho de Deus. Então, temos aqui dois textos, né?
Então reflita. Deus não tem ninguém acima dele. Então jurou por si mesmo. Porém, o Filho de Deus jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, por aquele que estava acima dele. Ele jurou pelo seu Pai e seu Deus. Então vemos aqui a hierarquia. Como um filho, todo filho ele é submisso ao pai. Entendeu? Então, vemos mais uma confirmação, mesmo na hierarquia, confirmando isso, que Jesus é literalmente o Filho de Deus e um filho gerado. E ele é submisso ao seu pai. Isso aqui foi antes de Jesus vir à Terra. Que você pode dizer, não, mas ele era submisso aqui porque estava com o homem, aquela coisa toda. Mas vemos aqui que era muito antes, uns 1.000, 2.000 anos, digamos assim, uns 2.000 anos, ou 1.000 anos, né? Antes de Jesus nascer. Então vemos que Jesus, ele como Filho de Deus, era submisso ao seu Pai. Na criação, quem estava com Deus? Provérbios 8, 27, já limos, né? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Temos aqui também Provérbios 30, versículo 4. Esse texto aqui é muito interessante. É outra confirmação que Jesus era o Filho de Deus, literalmente, muito antes de nascer de Maria. Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual o seu nome e qual o nome de seu filho? Então, se vemos em Provérbios que Jesus estava na criação com o Pai, então ele e o Pai são o Criador do mundo. E aqui o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, diz assim, qual o seu nome e qual o nome de seu filho? Então, vemos aqui duas pessoas e que uma tem um filho. Se nós sabemos que o Filho de Deus é Jesus, então quem é a outra pessoa? O Pai. Então fica claramente aqui a prova que existe literalmente um Pai e que existe literalmente um Filho. Qual o seu nome e qual é o nome de seu filho? Qual o seu nome? Yahvé. Qual é o nome de seu filho? Jesus. Hoje podemos dar essa resposta, né? Muito interessante isso aqui. Então, fica claro, mais uma vez, que Jesus é literalmente o Filho de Deus, gerado de Deus. Deus criou todas as coisas através de quem e por quem? Né? Mais uma confirmação daquele texto lá, que aquela pessoa, qual o seu nome é o Pai e qual o seu Filho, ali se refere a Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, vemos aqui que o planeta, o mundo, foi criado pelo Pai, né, e pelo Filho, através do Filho e também para ele, né? Então, vemos aqui o texto confirmando claramente que tinha um pai e tinha um filho na criação. Confirmando lá com o texto de Provérbios 30, né? O que o Filho de Deus tinha antes que houvesse mundo? O que ele tinha antes que houvesse mundo? Em João 17,5 está escrito, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o que ele tinha? Glória, né? Eles falam de glória. João 17:24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aquele que me tem dado, para ver a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. João 5:44. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscai a glória que vem do único de Deus? A glória que vem do único Deus. Engraçado que esse texto fala aqui, o único Deus, né? Então, o que o Filho de Deus tinha antes que houvesse mundo? Glória. Quem deu essa glória? O Pai. Pergunta para a reflexão. A glória que o Filho possuía antes que o mundo existisse, vem de quem? Vem do Pai. O Pai deu para ele. E como é que foi isso? Através, quando Jesus foi gerado, do Pai. Quando ele foi gerado, ele pegou todos os atributos ali do Pai. Não somente a sua natureza. Né? O Pai tinha glória, o Filho também passou a ter glória. O Pai é soberano, o Filho também passou a ser soberano. Muito interessante. Isso tudo ele herdou, né? Não foi por usurpação como Satanás que queria, como Lúcifer queria, mas herdou por herança, por ter sido um filho gerado.
passou a herdar. Além de glória, o que o Pai concedeu também ao seu Filho? Será que foi só glória que ele concedeu? O Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 27. Olha só interessante, o Pai ele tem vida em si mesmo. O Pai ele é imortal. Né? Ele é imortal. O Filho tem vida em si mesmo porque o Pai deu. Se ele tem imortalidade, é porque o Pai deu. Tudo que o Filho tem, que nem diz em João capítulo 3, versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Então, tudo que o Filho tem foi dado pelo Pai. Por quê? Porque ele é um filho gerado do Pai. Então, ele tem vida em si mesmo porque o Pai deu. E tendo essa vida, ele pode dar a nós. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então, o Filho é soberano por quê? Porque o Pai o quis. Tudo que o Filho tem, todas as coisas, é o Pai que deu. Até a vida que ele tem, o Pai deu. Como é que o Pai deu essa vida a Jesus? Através de quê? Quando ele foi gerado do Pai. Quando ele foi gerado do Pai, ele passou a ter vida em si. E essa vida quem deu, quem concedeu foi o Pai. Está bem aqui o texto. O Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Muito interessante esse texto. Isso aqui é mais uma prova que destrói o conceito da Trindade, né? Onde mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus, gerado do Pai, e que sua vida que ele tem hoje foi concedida por Pai quando ele o gerou. Conclusão. Vamos concluir aqui. Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Imortal, o Único, aquele que nunca foi visto, tem um filho gerado dele, no princípio, antes de todas as coisas. Ele, por ser filho de Deus, ter nascido de Deus, possui a mesma natureza de Deus. O Pai concedeu ao Filho, glória, deu o direito de o Filho ter vida em si mesmo, confiou também todas as coisas ao Filho. Ele deu um nome acima de todo nome. Então, tudo que o Filho tem foi dado pelo Pai, foi concedido pelo Pai. A vida, tudo. Então, vemos, irmãos, nesse estudo, claramente baseado em textos das Escrituras, declaração dos pioneiros da Igreja Adventista, declarações de Ellen White, que Jesus é o Filho de Deus, literalmente. Não é um filho com título funcional, onde um personagem, ali que eles dizem, um personagem da Trindade, na criação, um pegou o papel de pai, um pegou o papel de filho. Não é isso. Isso é uma heresia. Isso é uma coisa bizarra. Mas o que a Escritura declara é que Jesus é o Filho de Deus, literalmente. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Ele foi gerado de Deus. E hoje, você, estando nessas denominações religiosas, se você crê dessa forma, você é até excluído da igreja. Você é julgado por isso. Por quê? Porque você está crendo que Jesus é o Filho de Deus. No próximo estudo eu vou mostrar pastores da igreja adventista declarando que Jesus não é o Filho de Deus, literalmente, mas apenas um título funcional. Um papel, vamos dizer ali, algo teatral. Então, as Escrituras, o Novo Testamento, torna-se algo teatral, onde um chama o outro de pai e o outro chama o outro de filho. Fica aí um papel teatral. Mas não, as Escrituras declaram claramente que Jesus é literalmente o Filho de Deus. E peço para o irmão, a partir de hoje, creia e pregue que Jesus é literalmente o Filho de Deus. Muitas pessoas não têm um conhecimento e dizem, não, mas a minha igreja ela prega que Jesus é o Filho de Deus. Não, a sua igreja prega que Jesus é o Filho de Deus. Mas quando? Como é essa pregação? A partir ali de Maria. Que Jesus é um Filho de Deus a partir de Maria. Que aquele, quando a Bíblia chama Filho de Deus, ali é apenas um título funcional. Por quê? Por causa da Trindade, porque a Trindade diz que são três pessoas iguais. E quando são três iguais, um não pode ser pai e o outro não pode ser literalmente filho. Entendeu? Então já vemos aqui que essa doutrina é uma heresia. E graças ao Eterno, muita gente está abrindo os olhos para essa heresia e saindo dessa confusão religiosa. Então peço a vocês, amigos e irmãos, que compartilhem esse vídeo com um amigo seu, com os irmãos aí da igreja, que você dê um joinha, clique aí em gostei, se inscreva em nosso canal, clique no sino que está do lado para
ativar a notificação para quando nós postar um vídeo, aparecer aí no seu celular, aparecer no seu computador, para poder você nos acompanhar, nossos estudos. Então, peço que todos fiquem na paz do nosso eterno Deus e que o Filho de Deus, literalmente, aquele gerado de Deus, possa lhe abençoar. E nosso próximo, não esqueçamos que o nosso próximo tema, a nossa próxima lição, não perca, né? É a lição 4, Deus Filho ou Filho de Deus? Nós vamos saber realmente se Jesus, ele é o Filho de Deus ou se ele é o Deus Filho, como prega o conceito da doutrina da Trindade. Então, não perca esse estudo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.